queria desejar parabéns aos pais, amém? Que o Senhor possa estar cada dia fortalecendo e trazendo instrução para cada um de vocês acerca de suas famílias. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus é bom, amém, irmãos? Eu queria fazer uma oração antes. Queria que você fechasse seus olhos. Aleluia. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela sua bondade, Pai. Hoje no nosso país se comemora o Dia dos Pais. E nós também que não devemos só te agradecer, Pai, num dia como hoje, mas também devemos te render graça, Pai. Nós devemos procurar a oportunidade de estar lhe agradecendo, Senhor, pela sua bondade, porque o Senhor tem sido um Pai bom para nós. Tem sido um Pai justo, um Pai misericordioso que não nos deixa errar. Pelo menos não nos instrui, Pai, querendo nos mostrar o caminho que devemos seguir para que nós não venhamos errar. E nós te agradecemos por essa misericórdia, Pai, porque ela se renova dia após dia. Porque muitas vezes a gente pensa que ela não vai alcançar a partir desse momento, mas a tua palavra diz que ela se renova para o outro dia, Pai. Isso tem feito toda a diferença sobre nossas vidas, Pai. Obrigado pelo teu refrigério, pelo óleo fresco da unção, Pai, nos dando vida dia após dia, Pai, fazendo com que as águas que existem em nós, Pai, do teu Santo Espírito possam estar em movimento constantemente, Pai. Constantemente, Pai, produzindo refrigério, produzindo paz. Aleluia, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 6. Aleluia. Capítulo 6, versículo 11. Aleluia. Hebreus, capítulo 6, versículo 11. Todos encontraram? Amém? Diz assim: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Aleluia. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Aleluia. A palavra que eu venho compartilhar com os irmãos hoje diz respeito a nós, a permanecermos na fé, a não sermos negligentes. Negligente de que aspecto? Negligente na oração, negligente na leitura da palavra, negligente no testemunho da vida, da nossa vida. Porque isso faz toda a diferença, irmãos. É essa prontidão das nossas vidas que vai nos direcionar para onde Deus quer que nós cheguemos. Amém? E existe uma responsabilidade tão somente nossa de fazermos isso. A Bíblia fala aqui, no versículo 12, que foi essa diligência que fez com que eles recebessem a herança prometida. Então, nós precisamos permanecer para poder receber a herança prometida. Mas temos também que entender que a herança prometida envolve um pacote de muitas coisas, irmãos. Mas o que é mais importante na vida como cristão diz respeito a nosso interior. Nós estamos melhorando dia após dia como pessoa. Eu sei que não é a vontade de Deus que nós devemos ser prósperos no lado financeiro. É a vontade de Deus que nós devemos ter cura, sermos sarados. Mas é também a vontade de Deus que cada dia nós devemos nos parecer mais com Ele. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, compartilhar. É isso que Deus tem tratado comigo, que cada dia mais nós devemos parecer mais com o Senhor. E muitas vezes as pessoas têm cometido um desvio do foco principal do Evangelho. Porque Deus quer que você e eu esteja sendo melhor do que ontem. Você possa ser uma pessoa melhor do que ontem. E muitas vezes os cristãos eles têm esquecido isso, algumas pessoas têm tido uma visão desfocada e têm procurado apenas as coisas. E têm se esquecido que antes de tudo Deus quer nos fazer uma pessoa melhor. Uma pessoa mais realizada, uma pessoa sarada. Sarada enquanto ser humano. Sem viver com autopiedade,
sem viver se comiserando, se reclamando, murmurando. E nós já vemos isso de onde que diversas pessoas na Bíblia, ela relata, que padeceram porque viviam dessa forma. E Deus não quer isso para nossas vidas, amém? Deus quer nos ver vencendo, rompendo em fé. Principalmente, como hoje é o Dia dos Pais, se encaixa bem essa questão, que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui de pessoas na Bíblia que tentaram se precipitaram tentando antecipar chamados, ou se anteciparam querendo fazer com que as promessas e as bênçãos chegassem antes do tempo certo de elas chegarem. E houve dano para a vida deles. Por quê? Porque não perseveraram. Porque foram negligentes no sentido de não esperar o cumprimento da palavra. Foram negligentes de não esperar o tempo certo de aquilo estar formado dentro do seu interior. E você diz, isso, onde é que existe isso? Eu queria lembrar um exemplo de Abraão. Deus tinha prometido a Abraão que ele seria pai de uma numerosa nação. Mas vocês são conhecedores que, quando Deus falou, deu essa promessa, a esposa dele começou a perceber que o tempo estava passando e as coisas não estavam acontecendo, e eles, de repente, quiseram dar um jeitinho de acelerar a promessa de Deus na vida deles. Isso não trouxe bênção para a vida deles, como vocês sabem. Trouxe ao ponto dela dar a sugestão dele ter um filho com a serva, com a escrava. E isso trouxe consequências para a vida, porque vocês percebem que foi Sara quem deu essa sugestão. Mas estava em Abraão o poder da decisão, da responsabilidade. E se vocês forem ler lá em Gênesis, vocês vão perceber que depois Sara coloca a culpa dessa situação ter acontecido em Abraão. É o caso de Adão e Eva. Perceba que não foi Abraão que deu a sugestão de ter um filho com a egípcia. Foi Sara. Mas depois Sara colocou a responsabilidade nele. Disse, olha aí, o filho que você teve filho está me causando aqui, me humilhando, mostrando que tem filhos e que eu não posso ter filhos. E ela colocou toda a responsabilidade. Por quê? Porque nós é que somos responsáveis, vocês que são homens, que são pais, que são sacerdotes. Existe uma responsabilidade muito grande nas escolhas que a gente faz, nas decisões que a gente toma. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós não devemos tomar decisões em cima das circunstâncias, mas pautadas em cima do temor do Senhor. Não julgando pelo que nós vemos ou escutamos, mas julgando pelo temor do Senhor. Se ele tivesse refletido um pouquinho mais, ia dizer, pensado no temor do Senhor, o que foi que o Senhor me prometeu? Que eu seria pai de uma numerosa nação e teria que ser com aquela mulher. Outro exemplo é Adão e Eva. Se Adão não tivesse dado ouvidos a Eva, ele não teria pecado. Mas veja com quem foi que Deus cobrou a responsabilidade. De Adão. Mas você diz, mas partiu tudo de Eva. Mas cabia a Adão tomar a decisão certa. A tomar a decisão pautada em cima do temor do Senhor. E tem outras pessoas que você vai ver, que nós podemos olhar, e outro exemplo, Israel, Moisés. Moisés, Deus tinha chamado ele para libertar o povo de Israel lá do Egito. E Deus tinha um plano maravilhoso, irmãos. Não precisaria, ao meu ver, eu vejo que não precisaria todo aquele transtorno. Porque se Deus tinha colocado Moisés para ser criado dentro do Egito, na casa do rei, Deus tinha todo um plano arquitetado para fazer com que o coração de Faraó se voltasse em prol daquele povo. Nós vemos outro fato na Bíblia de uma mulher que se casou com um outro rei e o rei beneficiou o povo de Israel, trouxe livramento. Mas Moisés se antecipou porque tinha aquele chamado no coração, ele quis começar a libertar os israelitas na força do braço dele. E a Bíblia diz que um dia ele estava vendo um israelita sendo humilhado e ele com as próprias mãos foi lá e matou o egípcio. E essa precipitação de Moisés fez com que ele retardasse o chamado dele por 40 anos. 40 anos. Então nós temos que lição a gente tira dessa situação? Que o fato de eu ter um chamado, de fato de eu ter uma unção, de eu ter sido ungido para um propósito, não quer dizer que eu possa fazê-lo com as minhas próprias mãos. O seu chamado da parte de Deus é sobrenatural, não é natural.
Ele não foi constituído por Deus para você resolver de forma natural. Você foi chamado por Deus para resolver de forma sobrenatural. Tanto é que ele teve que fugir. Depois dessa situação, a Bíblia fala que ele tentou chamar os irmãos, porque viu que tinha os irmãos israelitas contendendo, e ele tentou apaziguar a situação. Peraí, não foi assim, Deus vai nos libertar. E o irmão disse, você vai fazer do mesmo jeito? Vai matar a mim como você matou o Egito? Isso marcou a vida dele. Maculou o ministério dele. E ele teve que fugir. A Bíblia fala, se vocês forem ler, que por causa dessa palavra ele fugiu do Egito. E passou 40 anos lá distante. 40 anos para quê? Para que Deus pudesse tratar com ele e ele amadurecer para poder cumprir o chamado. Mas glória a Deus que Moisés cumpriu o chamado dele. Ele conseguiu atingir o objetivo. Mas perceba que 40 anos depois, quando o Senhor apareceu na sarça ardente para ele e disse e comissionou ele novamente, dizendo que ele iria libertar o povo, perceba que Moisés já agiu diferente. Ele não foi aquele cara de querer ser resolvido, de resolver as coisas de imediato. Ele começou a perguntar a Deus, mas como será isso, Senhor? Perceba que quando da outra vez, no começo, o Moisés de 40 anos atrás, quando sentiu aquela revolta dentro do coração dele, aquele chamado, ele quis resolver logo com as próprias mãos. Ele não perguntou a Deus. Mas o Moisés de 40 anos depois, quando Deus disse que queria libertar novamente Israel, ele disse, mas como é que vai ser isso, Senhor? Estou parafraseando. Como é que vai ser isso? Eu tenho uma língua tropa, eu gaguejo, eu não sei falar. E Deus começou a dar as instruções a ele. E é isso que é o perfil de um homem de Deus maduro. Quando Deus coloca um plano no seu coração, você começa a perguntar, mas Senhor, como é que vai ser isso? E o Senhor vai lhe dando os planos e as estratégias. Ele deu todos os planos e todas as estratégias. Se vocês forem ler a Bíblia, você vai ver que ele ia e cumpria conforme o Senhor lhe orientava. Se não dava certo, ele voltava. Senhor, aconteceu, o faraó voltou atrás, não cumpriu uma palavra. Ele disse, vá agora e diga isso. Mas Senhor não fez novamente. Vá agora e faça isso. Perceba o que é a característica de uma pessoa que foi trabalhada, que foi amadurecida por Deus. E é isso que Deus quer para a nossa vida. Muitas vezes tem muitos cristãos que estão há muitos anos no corpo de Cristo e não melhoram. É duro dizer isso, mas é verdade. Tem várias áreas. Eu não estou dizendo que ninguém é perfeito aqui. Mas que existe algo errado. Nós devemos nos analisar, refletir. Se eu já estou no corpo de Cristo há tantos anos e eu ainda estou errando nisso, naquilo. Eu acho que é bom a gente começar a refletir e pensar, eu estou semelhante ao povo de Israel. A caminhada era para demorar poucos dias, e está demorando já 18 anos, já fazem 20 anos, já fazem 40 anos. Nós devemos começar a trazer a responsabilidade para nós, porque Deus, a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Então, se as coisas não estão acontecendo da forma correta, é algo que é errado que está acontecendo em nós. É algo que está faltando em nós. Muitas vezes as pessoas andam machucadas por tudo, sempre se questionando por que na vida do irmão é tão fácil e na minha é tão difícil. A Bíblia diz, irmãos, que no mundo, em todo o planeta, tem filhos de Deus passando por tribulação. Mas o que diferencia é a forma como eles encaram a situação. E você muitas vezes só vê o resultado, mas não vê o preço que aquela pessoa tem para permanecer na fé, para não negligenciar o chamado. E é isso que Deus quer para a vida da gente. Deus quer trazer você a um nível que você não possa mais estar voltando atrás. Porque a Bíblia diz que toda vez que você erra, você deve parar, voltar onde você errou, para poder dar continuidade no seu caminho. Perceba que foi o que aconteceu com a egípcia. Ela, quando viu que Sara estava perseguindo ela, ela fugiu. Mas a Bíblia diz que o anjo apareceu para ela e disse, volte e se sujeite à sua senhora. E muitas vezes o Senhor quer isso na nossa vida. Coisas mal resolvidas de muito tempo atrás, o Senhor quer que a gente volte e se sujeite. Por quê? Porque ser maduro, irmão, não é resistir, não. Ser maduro é ceder. É ceder. Isso é ser maduro. Muitas vezes tem algumas pessoas, tem mulheres, tem homens também nos seus lares que ficam se perguntando, muitas vezes algumas esposas falam, não sei o que é que meu esposo não quer ficar em casa.
Mas quando ele chega em casa, a mulher começa a reclamar. Só faz reclamar. Reclama, 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 murmura. Você acha que ele vai querer, irmão? Está em casa? Estar em casa é sinônimo de problema. E a gente às vezes se pergunta, pô, não sei por que meu marido não quer estar comigo. Ou muitas vezes também o esposo. Do outro lado só faz cobrar da esposa. E não, de fato não convive como um casal, compartilhando a vida, compartilhando as responsabilidades. E Deus não quer isso, irmãos. Deus quer que a gente aproveite a viagem. Se nós estamos aqui na terra, Ele quer que a gente comece a desfrutar o céu aqui na terra, irmão. A vontade de Deus é que você desfrute do melhor aqui na terra. Mas precisamos ter consciência que nós é quem somos responsáveis pelos nossos atos. Devemos acabar de querer estar colocando a culpa, dizendo que é que Deus que é mais rígido. Pai, Deus para mim ele é muito disciplinado, ele é muito frio. Não, irmão, Deus não é frio. Deus não faz acepção de pessoa, a Bíblia diz. Mas, na verdade, o que existe são pessoas que têm tido a consciência correta acerca de quem são em Cristo e têm começado a participar da herança, a viver, a aproveitar da herança. E muitas vezes nós, de forma inconsciente, nos excluímos da graça. Nos excluímos das bênçãos de Deus. É a vontade de Deus? É não, irmãos. A Bíblia diz que todo orgulhoso é pobre, que Deus resiste ao soberbo. Aí você pode dizer, não, mas eu não sou soberbo. Meu irmão, soberbo, muitas vezes, quando Deus está falando, é você não você oferecer resistência. Você dizer, não aceitar que você está errado. Não, eu estou no certo, eu não sei de jeito nenhum. Pode vir um trem. Não, irmãos. A Bíblia diz lá em Mateus que bem-aventurados os mansos, porque ele herdará a terra. Eles herdarão a terra. Ou seja, então, se você quer herdar, de fato, ter posse da sua casa, seja manso. Se você quer herdar coisas aqui na terra, irmãos, a Bíblia diz que você tem que ser manso. Não é por soberba, por orgulho. A soberba e o orgulho vai lhe tirar, irmão, do foco. Vai lhe tirar das oportunidades. E a gente precisa estar sensível nesse aspecto. Sensível de que forma? Deixando esses ressentimentos de lado. Se você errou, reconheça, errei. Não queira transferir os problemas. Desde lá do Jardim do Éden, a humanidade quer transferir o problema. Não, mas eu errei por causa disso. Não, foi eu que errei. Nós temos participado de um curso aqui na igreja, onde nós temos sido ensinados a falar, a reconhecer a pessoa do eu. Quando eu faço, fui eu. Existe um hábito nosso aqui de incluir todos no meio. Mas, na verdade, somos nós que somos responsáveis pelas atitudes. É o exemplo de Adão. Adão, quando pecou, disse, foi a mulher que você me deu. Ou seja, foi uma bênção que Deus deu para ele, ele veio botar a culpa do presente. A culpa não foi do presente, foi da escolha que você fez. E muitas vezes as pessoas não entendem. Aí faz, não, o problema foi porque aconteceu isso e aquilo. Não, foi você que correspondeu errado. Eu sei que posso estar parecendo duro com vocês, irmãos, mas eu estou querendo trazer esclarecimento para que a gente possa estar rompendo em fé. Amém? Porque a vontade de Deus é que você possa romper em fé, mas que você tenha consciência de onde você está pisando. Porque isso vai te projetar para frente. Isso vai te levar a novos lugares. A vontade de Deus é te projetar tão distante, irmãos. Mas você precisa também ver, não só enxergar distante, mas também saber onde você está, para discernir o tempo e o modo. Porque quando Deus chama, existe um momento para Ele chamar, para ungir, para Ele separar, para você ser preparado, entrar no chamado, para você de fato exercer o chamado. Isso demanda um tempo. Então a gente não pode se precipitar ao ponto de perder as bênçãos. E aquilo que era para ser bênção na sua vida se torna um problema. Então temos que estar sensíveis sobre esse aspecto. A Bíblia diz lá em Provérbios 4,18 que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que é que quer dizer isso? Que você cada dia deve estar melhorando mais. Mas você tem que ficar mais parecido com Cristo. As pessoas muitas vezes, hoje no mundo, eu estou percebendo até aqui no Brasil, que tem algumas igrejas evangélicas que estão voltando para a lei, irmãos. Voltando para a lei. Essa semana eu
saiu muito na mídia essa questão. Tem ministérios, irmãos, que estão voltando para a lei. Construindo arca, construindo muitas coisas aí. Você pergunta, eu fiquei a me perguntar. Eu disse, onde é que está Jesus ali? Eu só vi o tempo da lei ali. Onde é que está Jesus, irmão? E nós estamos aqui porque Cristo nos amou. A Bíblia, nós estamos aqui, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós não podemos nos esquecer, irmãos, porque se nós formos andar pela lei, nós vamos andar pela força do nosso braço. E nós não vamos conseguir cumprir, a Bíblia fala. Não iremos cumprir, porque nenhum homem vai cumprir da forma correta. Mas a Bíblia diz que quando você faz uso da graça, irmão, aí muda tudo. Aleluia. Muda tudo, irmãos. Muda tudo. Não adianta você querer resolver as questões pelo seu esforço. Por isso que muitas vezes a gente faz, que eu estava falando, já faz 10 anos e você não consegue, toda vez que você se depara com tal circunstância, você tropeça. Porque está na força, agindo na sua força. E lá em Zacarias diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Espírito do Senhor é que vai agir com graça sobre sua vida. E aquilo que você não conseguia fazer, você vai começar a fazer. Mas vai fazer porque a graça que está em você lhe capacitará. Haverá graça, irmãos. Não se assuste, haverá graça. Ouse. Ouse pular. O pastor Eduardo um dia falou de um homem que estava escalando uma montanha, sozinho. E ele disse que ele, parece que na subida, ele caiu e ficou pendurado num penhasco. Só que estava à noite e não chegou à noite. No momento que ele caiu e ele não viu onde ele estava. E ele disse que ouviu uma voz dizendo, corte a corda. E ele disse, se eu cortar a corda eu vou morrer no abismo aqui. E por diversas vezes ele disse, corte a corda. E ele não quis. E quando fala que no outro dia que a equipe de busca encontrou o homem, ele estava pendurado numa corda a poucos metros de um solo. Ou seja, se ele tivesse cortado a corda, irmãos, ele teria sobrevivido. E muitas vezes nós estamos nessa situação. O Senhor diz, rompa com isso. Decida romper com isso. E ele fala, mas Deus, eu vou conseguir sobreviver sem isso? Vai, irmãos. Mas Deus, será que eu vou conseguir viver sem esse laço? Sem esses meus amigos? Mas muitas vezes, irmãos, esses amigos estão levando você para um mau caminho. A Bíblia fala que as más companhias comprometem os bons costumes. Corrompem. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que não anda na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos ímpios. Em algumas versões ele diz, nem se detém no caminho daqueles que zombam de tudo que é sagrado. E muitas vezes as companhias só têm para zombar do que é sagrado. Não estou dizendo que está lhe humilhando, mas o teor das conversas é contrariando, é zombando contra tudo que é sagrado. É difamando o templo do Espírito Santo. É deturpando, é destruindo, dizendo que ele não serve para nada. Isso não é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós somos separados para ser santos, irmãos. Somos santos, irmãos. Temos que ter essa consciência que somos santos porque Ele é santo. E temos que procurar cada dia mais estarmos sendo espelhados nele. Que as pessoas consigam enxergar em você a santidade de Cristo. Faça esforço, irmãos. Se esforce em viver a vida que Deus tem planejado, porque nós iremos muito longe. Nós iremos fazer coisas. Todo dia Deus está tratando com a gente. Todo dia algumas pessoas falam, Deus, eu não vejo aqueles milagres da igreja primitiva, mas muitas vezes Deus está dando flashes em todo canto que você anda. Para você abençoar. A gente vê que na igreja primitiva, os discípulos estavam passando na porta do caminho da igreja, aí tinha um enfermo, aí o enfermo pediu uma coisa, pediu uma esmola, eles pegavam, davam a esmola e davam a palavra. E o que é que acontecia? O resultado? Cura. E muitas vezes nós estamos andando nas ruas e a gente vê um enfermo, vê um pedinte, e a gente não faz nada. E a gente diz, cadê o milagre de Deus? Eu não vejo milagre. Mas você está tendo a oportunidade de fazer milagre.
Você está tendo a oportunidade de ser resposta de Deus para aquele povo. Comece a se sentir dessa forma, a se ver como sendo resposta de Deus para as pessoas. Temos que deixar de querer estar numa posição de apenas receber. Nós já estamos muito cheios. Estamos muito cheios. Estamos no momento de sermos resposta. De sermos resposta. E você não tem noção da resposta que você pode ser para essas pessoas. Ser resposta de Deus. Aleluia! Ser resposta de Deus. Não existe coisa mais gratificante do que cumprir um chamado. Então comece com essas pequenas coisas. Que a Bíblia diz que se você for fiel no pouco, Ele te colocará no muito. Mas se não estamos ainda sendo nem fiel no pouco, irmãos, como é que nós poderemos experimentar o muito, irmãos? Ninguém entra numa academia pegando já 50 quilos. Eu fui começar a malhar uma vez, fiquei com vergonha lá do pessoal, porque ele só me deu a barra. Eu pensando que eu ia levantar peso, eu vendo todo mundo levantando 50 quilos e eu só com a barrinha. Eu disse, que coisa feia, ridícula. Que coisa ridícula. E eu só com a barriga pensando que eu ia arrasar. Comecei a levantar quando chegou na 15ª vez, irmão, não conseguia mais. Foi pior ainda. Pense numa frustração. Mas o que é que isso quer dizer? O que é isso que ensina pra gente, irmãos? Que ninguém começa por cima, irmão. A gente vai começando no pouco e Deus vai nos colocando. É de glória em glória, irmãos. É de fé em fé, irmãos. Então temos que começar a cumprir as pequenas coisas para a gente começar a cumprir as maiores. Temos que atender, entender. Muitas vezes as pessoas chegam aqui já querem começar por aqui. E na verdade Deus não tem nem às vezes um chamado por aqui. Deus tem um chamado aí social, ajudando pessoas, instituições, pessoas nas ruas. E quero lhe dizer que você não vai ser para Deus menor do que o que está aqui não. Porque Ele quando vê você dessa forma, Ele vai dizer, servo bom e fiel. Que cumpriu aquilo que foi comissionado. Veja o exemplo de Filipe. Filipe, ele não começou pregando. Ele começou servindo. E Deus foi acrescentando, colocando ele sobre novas coisas, a ponto de cumprir vários milagres terem acontecido. Mas a gente precisa entender isso. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Temos que correr. O tempo está perto, irmãos. O arrebatamento está para acontecer. Muitas pessoas têm negligenciado. Mas o mais importante é que um dia nós vamos estar com Ele. Então a gente não pode se esquecer disso. Não focar apenas nisso aqui, mas focar que as pessoas precisam conhecer o Evangelho para ir para o céu. É como aquela música diz, ainda bem que eu vou morar no céu. Tem gente que tem colocado tanta expectativa só aqui na terra, irmãos, que tem esquecido que vão para o céu. Tem esquecido que receberam a eternidade dentro do coração. E pensam que vão viver eternamente aqui. Mas não, irmãos. A Bíblia diz que a eternidade vai ser lá para nós. Não vai ser aqui. Então não foque tanto as coisas daqui, irmãos, porque isso aí são os acréscimos de Deus. Mas entenda que Deus tem vida e vida em abundância para você. Vida em abundância não quer falar somente, não quer dizer apenas questão de acréscimos de ter coisas. É ser realizado por dentro. É você ter um espírito recriado, você ser tratado, você saber superar as coisas. Porque não se engane, porque gigantes vão aparecer na nossa vida. Vão aparecer gigantes. Vai chegar momento que você vai se deparar com aquilo que você não gosta, mais cedo ou mais tarde. E você tem que estar preparado por dentro, para que você não fique parado ali atrás. Perceba que o exército de Israel passou muito tempo parado, o povo de Israel, com medo dos filisteus, por causa de um gigante. Não foi por causa do exército, não. Foi por causa de um gigante. Um gigante parou o povo de Israel. E ele todo dia vinha lá, o gigante, e cantava tudo. E dizia, quem é que vai me enfrentar? E não tinha um israelita que se habilitasse. E muitas vezes o diabo está aí nas praças dizendo tudo a mesma coisa. Quem é que se habilita a me enfrentar? E não tem um cristão que se habilite.
Não tem um cristão que se habilita a pregar o evangelho. Mas Deus quer, irmãos. Eu quero lhe dizer que se você der seu primeiro passo de fé em direção ao seu gigante, Deus vai ser contigo. Ele diz, achegai-vos a mim que eu me achegarei a vós. Não tenha dúvida, irmãos, que Deus é o seu escudo, Ele é o seu protetor, Ele é o seu baluarte, Ele é a sua bandeira. Sua bandeira para quê? Quando o pessoal tinha guerra antigamente, que ele levantava a bandeira, você conhecia aquele exército de longe. De longe. A Bíblia diz que Deus habita dentro de você, habita sobre você, que ao seu redor existe proteção. Então o que é que está faltando, irmão? O que é que está faltando para cumprir o chamado? Apenas se submeter. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a Deus a Bíblia diz que você tem que se submeter. Submeter, essa é a verdadeira humildade que Deus quer para a sua vida e para a minha. E quero lhe dizer que quando nós agimos dessa forma, irmão, nós não seremos mais os mesmos. Nós seremos, como Paulo disse, a carta viva de Cristo. Ele querendo dizer o seguinte, que aquelas pessoas tinham se dedicado e se entregado de tal forma a Cristo, que elas representavam de fato a carta de Cristo. Dissesse, o que é que Cristo fez? Traz aquele irmão aqui. Quando todo mundo via aquele irmão, ele roubava, ele não rouba mais. Ele matava, ele não mata mais. Ele fofocava, ele não fofoca mais. Ele murmurava, ele não murmura mais. A murmuração, existem alguns erros, alguns pecados dentro da igreja que na verdade eles são camuflados, que a gente não percebe. Mas que tem tanta consequência como quem rouba e como quem mata. Só que são consequências silenciosas, como doenças, que vão destruindo a gente, impedindo a gente de viver e de ver com os olhos que a gente deveria ver, fazendo com que você veja tudo em preto e branco, sem cor. Eu ouvi um dia uma ministração de Joyce Meyer, ela dizendo que muitas vezes as pessoas criticam a vida dela, mas não vê o que ela passou. E ela disse que quando estava no começo do ministério dela, ela teve um câncer de mama. Apareceu um câncer nela. E ela teve que retirar uma mama. E ela disse, Senhor, eu vou me sentir menor, menos mulher agora. E o Senhor disse a ela, não, eu te completo. Ela disse, você nunca vai se sentir incompleta, porque eu te completo. Ou seja, irmãos, são sementes espirituais que a gente lança que nos faz colher coisas feitas já. Então não pense que você tem que ter tudo já resolvido, as coisas têm que aparecer. Lance semente. Porque quando você lança uma semente, Deus dá o crescimento àquela semente, que ela assuma e cria o corpo que precisa ser criado. É a mesma forma com você por dentro. Eu não sei como você se sente, mas a Bíblia diz que Cristo nos completa. Ele nos traz abundância. Ele diz, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ou seja, ele vai completar. A Bíblia fala que a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra angular, era a pedra que se encaixava, que preenchia toda aquela construção. E essa é a pedra. Cristo é a pedra que se encaixa no seu coração para lhe completar. Para te trazer completo. Comece a se ver dessa forma. Comece a se ver como Cristo quer que você se veja. Está acontecendo isso? Como é que o Senhor queria que eu reagisse? Vamos começar a ser maduros. Foi que Jesus disse, quando estava no Monte das Oliveiras, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele não negou que ele estava sofrendo, não, irmãos, que era difícil para ele, mas ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é ser maduro, irmãos. Isso é ser maduro. É estar disposto a passar aquilo que está se apresentando na nossa vida. Mas a Bíblia fala que depois que ele se submeteu a isso, irmãos, os anjos vieram para servir. Quando ele estava sendo tentado da mesma forma, que o diabo vinha com as mentiras na cabeça dele, muitas vezes usando até a palavra, ele dizia, mas está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquele momento ele estava sentindo fome, estava. Mas ele disse, eu não só vivo do pão. Querendo dizer o seguinte, ele não estava só focando no pão. Ele diz, não é só o pão que me traz vida, mas a palavra que sai da boca de Deus, sim, essa me traz vida. Levou ele ao pináculo e disse, atire aí,
Que a palavra não diz que está escrito que Deus dará ordem aos teus anjos para te livrar. Para te livrar. E ele diz só, está escrito também que não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, quando aparecem coisas para nos fazer nos precipitar, perceba se você não está tentando a Deus. Quando vem tirar o diabo querer tirar a sua alegria porque você não tem isso, perceba se você não tem o mais importante. Isso é um acréscimo, não quer dizer que você não vai ter o pão, não. O diabo colocou como aquele pão ali fosse a única Coca-Cola do deserto. Era o único pão do deserto, sabia? Que muitas vezes a gente está em casa e acha que aquilo ali, se não tiver, vai morrer. Mas não vai, gente. Porque o que faz você se manter vivo é a palavra. Não é o pão, não é o carro, não é o dinheiro, irmão. É a palavra. Quando você lança a palavra vai gerando e vai suprindo todas as carências. Por isso a palavra diz do Senhor, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por quê? A alegria vai vir, irmãos, em meio à tristeza. Ele não está dizendo que quando você vê isso aí, ele diz, desconsidere, se alegre. Porque haverá alegria da parte de Deus para você superar isso. Querendo dizer, não foque no problema. Foque no que na palavra. Foque no Senhor. Não tire seu foco. Jesus disse, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Para trás é o seu passado. Não fique como o povo de Israel dizendo, melhor era estar lá comendo cebola. Desde o dia que eu me converti, ficou tão difícil. Mentira, irmão. Mentira. Isso é uma mentira do diabo. Não ficou difícil. A gente é quem quer as coisas de mão beijada e não acontece assim. Jesus nunca disse que as coisas iam acontecer de mão beijada. Haveria ter sempre fé envolvida com a ação correspondente. Ele disse, criei, por isso falei, por isso eu agi. Estou orando por isso, mas eu vou agir. Ele disse, Pedro, está precisando de pagar o imposto? Faça o seguinte, vá ali no mar e pesca um peixe. E quando você pescar o peixe, abra a barriga. Se ele tivesse feito, irmãos, uma racionalizada a questão, irmãos, pense que coisa absurda. Se a gente for racionalizar, é absurdo. Mas a gente tem que agir em fé. A Bíblia diz que Deus usa as coisas simples desse mundo para confundir as grandes e as complexas. Então entenda que você não está aqui para... Eu não estou dizendo que você não deve estudar, fazer sim, mas não dependa dessas coisas. Que essas coisas não venham a ser o seu firmamento. Entenda. Entenda que é o sobrenatural. São as coisas que não se veem que faz com que as coisas existam. Perceba que tudo isso que existe aqui foi fruto de um sonho. De uma visão. Que se orou e correu atrás para que acontecesse. O próprio nascimento nosso foi um sonho dos nossos pais. Aí você pode dizer, mas meu pai não planejou, mas foi um plano de Deus. Porque Deus disse que Ele nos conheceu e nos visitou antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe. Então não pense, não venha colocar empecilho, impedimento, porque a bênção está aí. A bênção está disponível. Está disponível. Mas a gente precisa ter uma atitude correspondente. Aleluia. Aleluia. Eu tinha escrito aqui que para uma carreira em Deus ser bem sucedida, precisamos ser rápido em superar-se. E nada de autopiedade. Autopiedade, irmãos, é idolatria. É você sempre enaltecendo, dizendo que eu sou injustiçado, eu sou isso, eu sou aquilo, e fica naquela questão só remoendo que você que é injustiçado, que você que era o certo, e lhe idolatrando, quando na verdade você não está certo. Não adianta, irmãos, ficar nesse aí. É a mesma situação que o pastor Eduardo diz, reclamar não enche pneu. Não enche, irmãos. Ficar se lamentando porque ninguém me vê, porque ninguém faz isso por mim, porque meu pai não me olha. Meu irmão, não adianta. Olhe para frente, irmãos. Deixa isso de lado. Siga seu caminho. Olhe para frente e muitas vezes começa a contemplar o belo, o tanto de coisa que Deus tem feito no seu caminho, irmãos. A gente só olha para o problema e se esquece do jardim que Deus tem promovido para nós. Tem tanta coisa boa na vida da gente e a gente fica perdendo a paz por isso.
Não perca, irmão, sua paz. Não deixe, não se prive da graça, não se prive da herança. Deus tem falado muito isso para mim. Eu não me privar da herança. Porque muitas vezes, de forma inconsciente, a gente fica se privando da herança de Deus, do que Deus tem prometido. Como eu li no começo, é justamente essa perseverança lá em Romanos, acho que é Romanos 4. Deixa eu ver aqui para vocês. Vamos lá, Romanos 5, 4. Aleluia. Aleluia. Vamos ler do versículo 1. Romanos 5, 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Amém? Aleluia. Mas tem uma outra versão, irmãos, que ele diz diferente. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Diz assim, que no versículo 4, que a paciência promove a experiência. Acho que vocês têm, alguém tem essa versão? Diz que a paciência promove a experiência. E é justamente isso é o que faz toda a diferença na vida do cristão, ele ser paciente. Porque é a paciência que vai lhe amadurecer. Não é a impaciência que lhe torna uma pessoa madura. É a paciência. Diz que promove a experiência. E a experiência. Cadê? E a experiência promove a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Paulo ele dizia que quando eu era menino eu falava como menino. Sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem acabei com as coisas. É isso que Deus espera da gente. Deus não espera que nós venhamos ser menino o resto da vida, não. Fica sem graça. Fica sem graça quando a gente começa a ensinar nossos filhos a querer, esperando que chegou o tempo deles corresponder e eles não começam a corresponder, a gente começa a ficar preocupado. E com Deus não é diferente. Deus espera a maturidade nossa. Amém? Ele diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, ao qual é poderosa para salvá-los. Muitas vezes são impurezas que estão ao nosso meio. E essas impurezas nos faz resistirmos à palavra. Resistirmos à palavra. Mas a Bíblia diz: se o submeto, receba com humildade a palavra implantada, ao qual é capaz de salvar a sua vida. Se você der um voto de confiança à palavra, ela vai mudar a sua vida. Ela vai lhe tornar uma pessoa melhor. Aleluia. Paulo disse lá em Filipenses, vamos abrir lá, Filipenses 3. Aleluia. Eu já estou terminando. Filipenses 3, versículo 12. Aleluia. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Alcançar o quê? Ser aperfeiçoado. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de
e ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. No versículo 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isto também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que alcançamos. Amém? Noutra versão, ele fala que esse prêmio, ele diz que ele procura, o objetivo dele que é correr em procura desse prêmio, ele fala que é a nova vida pela qual Deus me chamou. Então o objetivo de cada cristão deve ser viver a vida que Deus chamou para ele viver. Ele dizia, não estou dizendo que eu já cheguei a conquistar a vida que Deus me chamou para conquistar, para mim ser. Mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. E fico focando naquilo que Deus me chamou para ser. A vida que Deus quer que eu viva. Amém? Aleluia. Lá no Salmo 23:1 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele tem plenitude para a sua vida. Então eu queria que vocês saíssem daqui com isso em mente. Que Deus, a vida que Deus quer para nós é uma vida de vitória. Ele não quer derrota para a minha vida nem para a sua vida. Ao ponto de você se sentir injustiçado ou frustrado. Mas que nós possamos de fato estar com o objetivo de querer amadurecer e querer de fato correr atrás dos nossos objetivos. Porque se você correr atrás dos seus objetivos segundo a palavra, você vai alcançar isso. A Bíblia diz, Jesus contando a parábola daquela mulher do juiz injusto, no parafraseando, ele diz que aquele juiz ele não temia a Deus nem a ninguém. Mas por causa da insistência daquela mulher, ele cedeu. Mas você está dizendo, você quer dizer, então, que Deus só vai responder dessa forma? Não. Mas à frente ele diz, se o juiz sendo ruim, ele ainda cedeu e fez o que era bom, imagina o nosso Pai Celestial, que te ama e que tem pressa de lhe abençoar. Por isso ele diz, bata e abrir-se-vos-á. Ele diz que na verdade, muitas vezes nessa mesma parábola, ele diz que na verdade as coisas não acontecem não é porque Deus não quer que aconteça, mas é porque não tem fé para que as coisas aconteçam. O que falta na verdade é fé. Se vocês forem ler essa parábola lá em Lucas, você vai ver isso no final. Ele diz, quanto mais o seu Pai Celestial que vos ama, que tem pressa, que tem vontade de lhe abençoar, mas ele diz, mas porventura encontrará fé para que essa coisa aconteça? Então volta para onde? Para a minha responsabilidade. Não é de Deus. Por isso creia, irmãos. Vamos buscar mais a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, e o ouvir a palavra. A fé não vem só por eu estar sem ler a Bíblia, sem orar, sem meditar. Não. A fé vem por essas três coisas. Você lê a palavra, medita e ora. Lê a palavra, medita e ora. A Bíblia fala que na antiga aliança não poderia faltar incenso no tabernáculo, nem azeite nos candelabros. Incenso representa a oração. O azeite representa o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Então tem que estar sempre em outro elemento lá que era a palavra, que eram os mandamentos. Então esses três elementos não podem faltar na vida de um cristão. Oração, a unção e a palavra. Amém? Eu queria convidar o irmão. Está de louvor. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos, fizesse comigo uma oração. Aí onde você está. Aleluia. Aleluia. Pai querido, neste momento nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Porque a tua palavra dia após dia nos traz esclarecimento. Paulo disse, se alguém não está vendo dessa forma, peça a Deus que Ele vai trazer esclarecimento. E nós não sabemos, Senhor. Eu não sei da vida dos meus irmãos, mas o Senhor sabe do que precisa ser mudado. E nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, com o coração rendido, Pai. Pedindo que o Senhor venha tratar conosco, Pai, onde precisa ser mudado. Porque nós sabemos que o Teu Santo Espírito, Ele sempre sonda. A Tua palavra diz que Ele sonda até as coisas mais íntimas Tuas, Pai. Quanto mais as nossas, Senhor.
E nos mostra, Senhor, para sermos melhores. Para sermos melhores, Pai. Para que a gente consiga romper, Pai. Muitas vezes a gente tenta, até reconhece que precisa mudar, mas tenta na nossa força. Mas o Senhor diz: peça, bata, busque, que você vai encontrar. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, quando você reconhece que não pode. O meu poder entra em ação nesse momento. Então somente creia e viva o sobrenatural. Aleluia. Eu te louvo, meu Pai. E eu peço que o Senhor venha trazer, Pai, esclarecimento. Esclarecimento e estratégias de tal forma, tão claras como o Senhor fez a Moisés, Pai. Trazendo como seria o tempo e o modo das coisas, Pai. Vem trazer esse esclarecimento para a nossa vida, Pai. Acerca de nossos planos, acerca de nossos propósitos, Pai. Acerca de nossos sonhos. Porque eu creio, Pai, que o Senhor até hoje está preocupado com tudo que diz respeito às nossas vidas. E quer realizar não só os sonhos da nossa maturidade, da nossa vida adulta, mas o Senhor também quer realizar sonhos da nossa infância que não foram realizados. Aleluia! Porque o Senhor quer nos ver completos, Pai. Aleluia! O Senhor quer nos ver preenchidos, realizados. Como eu vi o testemunho daquela irmã, Senhor, que o Senhor falou, ela dizendo, testemunhando, dizendo que quando se formou no primeiro grau, todas as coleguinhas receberam um anel de debutante. E ela não recebeu. E 50 anos depois chegou um anel para ela. Chegou o anel, dizendo com todas as referências, fazendo menção à formatura dela. E eu creio nisso, que o Senhor é um Deus que supre sonhos. O Senhor é um realizador de sonhos, Pai. Porque Tu nos quer ver felizes, Senhor. O Senhor nos quer ver sem lamentação, sem estarmos olhando para trás da vida passada, mas querendo ver novidade de vida. Eu oro a Ti, Pai, e Te agradeço porque o Senhor é bom. Eu não me canso de dizer que o Senhor é bom. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.